Buenas, gente linda do canal YouTube Jonatas Aguiar aqui com vocês mais uma vez para estar falando algo, para estar direcionando algo para a tua vida. E hoje eu também quero falar da palavra de Deus, a palavra do nosso bom Deus que é rica, é inerrante, inefável, não falha, não erra. Hoje eu quero falar sobre libertação. Quero ler alguns versículos com vocês no Evangelho segundo escreveu Marcos. Marcos, capítulo de número 5. Mas antes mesmo de fazer essa leitura, eu quero convidar você para entrar, para você se inscrever no meu canal, você que não é inscrito. E você que vai ver esse vídeo, aperta naquela mãozinha ali, deixa um like, logo do lado está escrito compartilhar. Compartilhe com seus amigos, compartilhe no Facebook, no WhatsApp, no Messenger, compartilhe nas redes sociais e você vai fazer esse canal crescer mais ainda e mais pessoas serem abençoadas com a palavra de Deus. Deus te abençoe. Marcos capítulo 5. A cura de um homem dominado por demônios. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, ou em outras traduções, Gadara, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério, onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes, já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro. Mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e as noites nos túmulos e nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo, de propósito com pedras. Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau, saia desse homem. Jesus respondeu: como é que você se chama? Ele respondeu: o meu nome é multidão, porque somos muitos. E pedia com insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que num morro perto dali, estavam muitos porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: não mande nós ficar naqueles porcos, nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar neles. Ele deixou, e os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos, e estes, que eram quase 2.000, se atiraram morro abaixo, para dentro do lago e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem que estava dominado por demônios e ficaram atemorizados ou espantados, porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado por Jesus pediu com insistência: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Então ele foi embora e contava
na região de Decápolis, ou seja, das 10 cidades, o que Jesus havia e tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Observe comigo a mensagem ora direcionada. No versículo 1, os discípulos e Jesus, eles chegam até a região leste do lago da Galileia, chamada Gerasa ou Gadara. Essa palavra Gadara, ela é o mesmo que Gerasa. E em Gerasa era uma região onde moravam os não-judeus, aqueles que não eram circuncidados, não judeus, porque judeus eram circuncidados, eram homens pelo qual tinham o símbolo, tinham a marca em si da circuncisão para ser judeus. E nessa região de Gerasa moravam os não-judeus, pessoas que não faziam parte do povo dos judeus. Eles estavam ali, Jesus e os discípulos. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. Ei, entenda o seguinte: a situação que você muitas das vezes enfrenta diante do nosso Jesus não é nada. Então ela vai ter que ir de encontro a Jesus. Esse demônio, esse espírito que está atemorizando, que está aterrorizando, que está te deixando apavorado, está te deixando desesperado. Ei, ele não é nada perante o Deus que você conhece. O versículo 3 vai dizer: e o homem vinha do cemitério, onde estava morando. Quando uma pessoa está possessa por demônios, ela não mora aonde ela quer. Ela não vive do jeito que quer. Ela é aprisionada. Porque você vê pessoas que não conseguem mudar de vida. É porque elas estão aprisionadas por Satanás. Há exceções, mas poucas são elas. Ninguém conseguia prendê-lo. O cemitério eram muitas covas escavadas na subida dos montes. Eram tão grandes que uma pessoa podia se abrigar dentro delas. Esse homem se abrigava não porque ele queria. Esse homem se abrigava porque os demônios obrigavam ele a estar dentro dessas covas, desses cemitérios, desses lugares desagradáveis, certamente frio, úmido, nojento, um lugar que não traria nem um pouquinho de conforto. É isso que o inimigo quer para mim, é isso que o inimigo quer para você. Mas eu tenho um recado de Deus para você. Ei, ainda que Ele queira isso para mim e queira isso para você, o que Deus tem preparado para mim e para você, o inimigo não pode tirar de nós, de jeito nenhum, pois Ele nos liberta daquilo que nos aprisiona. O versículo 4 vai dizer que muitas pessoas amarravam os pés dele, as mãos dele, com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Sabe por que ninguém conseguia dominar aquele homem? Porque aquele problema não era para o homem, aquele problema não era para a mulher,
Aquele problema não era para médico, aquele problema não era para pessoas, aquele problema era para um ser sobrenatural, além das suas possibilidades, estava além das possibilidades humanas, estava além da psicologia, estava além da fisiologia, estava além da pedagogia, estava além de qualquer instrumento que fosse usado em favor daquele homem. Só Deus poderia fazer o milagre. O versículo 5 diz que ele passava dias e noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito. Quantas das vezes a pessoa está dominada por demônios e entra em relacionamentos que se fere, ou então entra em negócios que se fere, ou então faz algo que se fere e diz, eu não consigo me dominar. É óbvio, é porque tem demônios dominando a vida da pessoa, e a pessoa passa dias e noites numa vida precária, numa vida de miséria, numa vida de destruição, de dor e de lamento. E aí, se fere de propósito sem mesmo querer, porque o inimigo fecha os olhos para que não veja aquilo que ele ou ela está fazendo. O versículo de número 6 vai dizer, e ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele. E quando ele cai, a primeira coisa que vai acontecer com esse homem, ele vai ver Jesus. Mas o que me chama a atenção não é que aquele homem viu Jesus, mas os espíritos que estavam nele é que viram Jesus. Primeiro, eles veem Jesus de longe. Jesus não estava perto, Jesus estava longe. Então entenda, Jesus não precisa estar perto para trabalhar. Ele pode estar longe para trabalhar em teu favor e para te libertar. Segundo, ele correu. Observe que na nova tradução de hoje que tem em minhas mãos, o correu, ele está entre dois paradoxos, que são vírgulas. E esse correu faz nós pensar. Por quê? Quem sabe aquele homem vinha correndo, se batendo em tudo, batendo na sua cara, batendo nos seus peitos, batendo em seus pés, se arranhando, num estado inadequado, tentando acabar com a vida daquele homem antes de chegar até Jesus. O fato é que ele não consegue, eu estou conjecturando para você entender, eles não conseguem fazer isso. Então quando eles chegam diante de Jesus, as forças daquele corpo físico, a conjecturação que eu fiz para você, tem em mente, dá para você entender que tem sentido, porque ele cai de joelhos diante dele. Ou seja, falta-lhes as forças, falta-lhe forças físicas. E no mundo espiritual, Jesus é o Rei dos Reis, então falta-lhe forças espirituais também. E o Espírito que está nele vai bradar, vai gritar, vai clamar, vai dizer, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim ou de nós, em outras traduções. E ele vai clamar em nome de Deus, eu te peço, não me castigue. O homem dominado por espíritos maus sabe quem é Jesus. Deus Altíssimo é um título que afirma a autoridade de Deus e do seu poder sobre o mundo inteiro. Aquele homem, em sua consciência, não iria saber quem é Jesus. O fato teológico diz que o homem conhecia quem era Jesus. Não. Eram os demônios que estavam dentro dele que conheciam quem era Jesus. E por isso clamaram, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim ou de nós?
Ele vai pedir o que? Não nos castigue. Entenda. O próprio Deus enviou o seu Filho, não para condenar, mas sim para salvar. Mas agora os demônios estão pedindo, aquela legião, aqueles espíritos maus, estão pedindo, não nos castigue. Porque vai chegar o dia, vai chegar a hora em que serão castigados aqueles que não quiserem e não quiseram obedecer à palavra de Deus. Então Jesus tem esse poder de castigar. Jesus havia dito para aquele espírito mau já de longe. Porque o versículo 8 vai dizer, ele disse isso porque Jesus havia mandado, espírito mau, saia desse homem. Observe que Jesus já estava dizendo, sai desse homem, sai desse homem, sai desse homem. Mas aqueles espíritos estavam com tanto medo que saíram correndo de encontro de Jesus. É assim. Ei, os demônios que atormentam a tua vida, os demônios que tentam acabar com a tua história, os demônios que tentam acabar com a tua trajetória, não sabem o tamanho do Deus que você serve. Não sabem o tamanho do Deus que você conhece. O nosso Deus é grande. O nosso Deus é poderoso. Eles vão ir correndo de encontro a Jesus. E Jesus estava dizendo, saia desse homem. Agora, Jesus pergunta, qual é o nome de vocês? Como vocês se chamam? Aí, tem muitos pregadores que dizem, Jesus nunca perguntou para demônio qual era o nome. Porque Jesus não precisa isso. Opa, então está escrito errado. Então o que está escrito aqui está errado. O que está escrito aqui está errado. Não, não está errado. Está ali, ó. Jesus perguntou, como é que você se chama? Então, Jesus ele falou isso para que os discípulos que estavam ao seu redor vissem qual era o nome daqueles demônios. Para que os discípulos também pudessem olhar, observar e em certas situações usar essa mesma tática de guerra, para saber com o que eles estavam lutando, para não apanhar. Entenda, Jesus, ele conhece o meu e o teu coração, e ele nos ensina como agir. Agora aqueles demônios vão dizer, o nosso nome é multidão, porque somos muitos. O nome de um demônio era multidão, porque era muito. Já viu isso? Não é, são vários demônios. Eles pediam com insistência para Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Por quê? Porque os demônios sabiam que aquela gente era gananciosa. Porque os demônios sabiam que aquela gente iria expulsar Jesus. Eles não sabiam do futuro. Só que eles tinham percepção do que eles iriam fazer com Jesus após expulsar, mandar eles para os porcos. Que é o que eles pedem aqui. Mas aí você pode me perguntar, Jesus não sabia que eles iriam expulsar ele fazendo isso, mandando para os porcos? Jesus sabia, porque ele é onisciente, ele sabe de tudo. Ele é presciente, ele sabe antes mesmo de acontecer. Ele sabe de todas as coisas, então não precisamos indagar. Tinha o propósito de os porcos caírem, era mais ou menos 2.000. Era para saber qual era a quantidade de demônios que havia dentro daquele homem. E eles ficam naquela região. Os porcos se afogam, mas os demônios não. Entenda que eles vão continuar nos ares, lutando. E agora, a Bíblia vai dizer que os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Tem um bando de curioso que só vai na tua vida, só vai chegar na tua vida para ver o que aconteceu. Mas logo depois vai querer mandar aquele que fez a repercussão na tua vida embora. Aí você tem que ter a atitude de fé, ficar firme e dizer, não, eu vou ficar quieto e esperar Jesus falar. E ele vai tomar a atitude certa. Quando chegaram perto de Jesus e viram o homem que antes estava dominado por demônios, ficaram espantados, porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Primeiro,
Eles veem aquele homem. Não são demônios que vêm agora, são homens vendo aquele homem. Agora, eles veem Jesus, e quando eles veem Jesus, eles veem aquele homem, eles agora notam que ele está sentado, tranquilo, porque certamente aquele homem andava de croque, aquele homem andava pulando, avançava em todo mundo, agora estava sentado. Bem vestido, os discípulos com certeza, como Jesus havia ensinado, seus alunos, seus aprendizes, eles haviam colocado uma roupa boa nele, feito sua barba, ele estava em perfeito juízo. Eles ficaram apavorados, porque ele estava bem, estava conversando, olha, eu estou bem, eu não estou mais dominado por espírito, eu quero voltar para minha casa, eu quero voltar para o meu pai, para minha mãe, para os meus parentes, eu quero ir lá, só dizer para eles que eu estou bem e quero ir com Jesus. Quem sabe ele falava assim. E todos ficaram admirados.